das 6, entrevista. Olha, como prometido, o assunto agora é política. Já está aqui conosco no estúdio da 96 FM o vice-governador do estado, Walter Alves, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, governador. Boa noite, Enio. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dinarte. Boa noite a todos os ouvintes da 96 FM. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso, prazer é nosso. Todinha de coisas boas plantando. Por que o senhor não quer colher? Porque, assim, o senhor vai ter o cargo de governador em abril do próximo ano. O senhor tem uma vida toda, veio de uma família política, que o senhor sempre procurou espaço. O senhor sempre quis mais espaço. Mesmo sendo filho da maior liderança política do Rio Grande do Norte dos 40 anos, o senhor quis espaço. Agora o senhor vai ter, porque o senhor, com essa coisas boas, tudo, e o senhor diz assim: eu não quero mais isso. Calma, Gustavo. Primeiro é o seguinte: querer não é poder, né? Sim. Você não pode tudo. Se a gente pudesse, o MDB hoje tem 40 prefeitos, tem 30 vice-prefeitos, tem o maior número de vereadores. Aí quem está aí nos assistindo ou nos ouvindo, o MDB é o partido mais forte do estado. Aí você fala: Walter, por que com a desincompatibilização da governadora você não sai candidato? Porque a gente não pode tudo. Sendo governador? O nosso projeto, o projeto estratégico do partido, a gente vai trabalhar para eleger 8 deputados estaduais a 9, o presidente da Assembleia em fevereiro de 2027, elegermos 2 deputados federais, compondo a chapa majoritária ou com o vice-governador ou com o candidato a senador. Esse é o projeto da gente. Como é que a gente está construindo isso? Com a turma, conversando com as lideranças políticas para que a gente possa obter isso. Mas eu entendo a pergunta de Gustavo, quando ele diz assim: o senhor vem de uma família tradicionalmente política, muita importância política no estado do Rio Grande do Norte. O senhor também é um político, né? Um político, e reconhecidamente um grande político do estado. Até que o senhor comanda o PMDB no estado. O senhor vai comandar tudo isso daí, e logo depois que terminar o seu mandato, o senhor está sem mandato. Eu acho que a pergunta de Gustavo é como é que o filho de Garibaldi, como é que um vice-governador simplesmente comanda uma sucessão, uma eleição, está sentado na cadeira do governador e depois resolve ficar sem mandato. Por que essa decisão, Walter? Não, primeiro é o seguinte: se o partido estiver forte, eu estou forte. Se o partido estiver fraco, eu estou fraco. Então é um jogo simples isso aí. Aí você fala: não, a especulação que pode ir para Brasília, ocupar cargo. Aí depende do partido. Vai depender disso. Mas se nós elegemos 8 deputados, presidente da Assembleia, vice-governador ou senador, o partido está forte. Agora vamos dentro. Aí não tem 28? Não tem 30? Agora, estrategicamente, você com a candidatura de Fátima para o Senado, que vai contar com o nosso apoio, a gente na cadeira estratégica de governador durante um período, você, de forma estratégica, Dinarte, você vai poder ajudar o seu partido com muita responsabilidade, obviamente, mas vai ajudar. O senhor fala em eleger 8 deputados estaduais, eu até imagino quem seja, mas o senhor falou 2 deputados federais. Me diga 4 candidatos do MDB forte para eleger 2 deputados federais. Olha, eu não posso citar nomes. Por quê? Por quê? Porque alguns nomes, por exemplo, Carlos Eduardo é um nome forte? Não sei, o senhor acha? Acho. O senhor votaria nele? Conversei com Kelps. É um voto, é um candidato forte. Conversamos com Jean Paul Prats. Conversamos com várias figuras. Algumas eu não posso citar porque estão em outros partidos. Então, assim, não seria correto da minha parte. Mas o que é que eu tenho dito ao pessoal? Olha, para ser candidato a deputado estadual ou federal, o melhor partido é o MDB. Aí você diz: mas para estadual por quê, hein, Walter? Porque o foco do partido é elegermos os deputados. Qual é o foco do PT, Enio? Senado. Eleger a governadora, senadora. Qual é o foco do União Brasil? Eleger Alisson, governador. Qual é o foco do PP de João? Eleger João, deputado. Qual é o foco do MDB? Eleger o Manu, deputados. Porque a gente cometeu equívocos. Mas, então a gente vai repor isso aí. O cargo mais importante não é o do governador. O senhor não citou, por exemplo, o PT não tem um foco de eleger Cadu, não? Primeiro aqui registrar a correção do presidente Lula e da governadora Fátima, que nos convidaram. Então é importante esse registro que houve durante a inauguração da barragem de Oiticica. Faz o quê? Uns 2 meses? Sim. O presidente nos convidou
Então isso foi um motivo de muita, é uma honra, né? Convidou para quê? Para ser candidato a governador. Para ser candidato a governador. Nós explicamos a ele a estratégia do partido. Hoje o partido, a Câmara Federal, o MDB, tem 44 deputados federais. O que é que Baleia Rossi, inclusive hoje é aniversário dele, falei com ele há pouco, diz, Walter, vamos eleger deputado aí, você vai estar na cadeira. Então é o que eu digo, a gente estando forte, e aí é que rememorar que foi dito aqui pro Gustavo, pro Eni, pro Dinarte, a força do partido. Realmente é inegável, aonde quer que você vá, que as pessoas reconhecem a força do partido. Até porque no governo de Garibaldi, e aqui eu digo sem medo de errar, para qualquer debate, se for necessário, foi o melhor governador do Rio Grande do Norte. Aí você diz, mas baseado em quê? Nisso aí? Por laço sanguíneo, você está falando isso? Não. Os indicadores econômicos à época, o estado do Rio Grande do Norte tinha 11% de capacidade de investimento com recursos próprios, 11. O estado do Rio Grande do Norte fez o maior programa de adutora, daqui para Salvador de cano de adutora. Fez a barragem de Apudi, que é uma barragem de 600 milhões de metros cúbicos, fez a barragem do Maria ali em Ipanema ao lado de 300 milhões de metros cúbicos. Então as pessoas reconhecem a força do MDB, tanto é que você faz uma pesquisa hoje, se colocar lá Garibaldi do MDB, dá 13, 14, 15 pontos, um percentual que as pessoas reconhecem. Então essa força do partido, e aqui também registrar que muito nos alegra, por exemplo, porque a governadora, ao assumir o governo, ela chamou o MDB e disse, Walter, Garibaldi, eu acho que combina com o MDB, com a história, com o passado, com o presente, preparando para o futuro, a Secretaria de Recursos Hídricos. E coube ao MDB a indicação de Paulo Varela, que é um técnico. E aí muito nos alegra... Porteira fechada, não? E hoje muito nos alegra... Não, responda. Porteira fechada? Não, técnicos, né? Tem técnicos. E muito nos alegra por quê? Porque citamos há pouco a barragem de Oiticica, com o ramal de Apudi no oeste, que está sendo feito, com a adutora do Siridó, que está sendo construída, final do ano vai ser inaugurada, com a adutora do Agreste, que está incluído no PAC, vai dar o quê para o estado, você que está nos ouvindo? Vai dar uma garantia hídrica para o estado do Rio Grande do Norte, que também teve uma contribuição do MDB. O senhor falou sobre querer e poder, às vezes querer não é poder. Às vezes querer não é poder. Então vamos falar sobre o que também pode ser o gostaria. Tem o querer, o poder e o que eu gostaria. Sentado na cadeira de governador, o senhor gostaria de disputar a reeleição? Olha, a gente não pode tudo. Não. Poder e querer nós discutimos. Agora é o gostaria. Primeiro, gostaria ou não gostaria? Se eu fosse me permita o momento Alexandre de Moraes. É sim ou não? Gostaria ou não gostaria? Se eu fosse candidato, houve uma decisão estratégica. Não ter candidato e elegermos os deputados, presidente da Assembleia e deputado federal. Se eu fosse candidato, não teria candidatura a deputado federal. Porque você tem que compor. Você tem que abrir espaço para os deputados estaduais. E o partido corre um risco de um ostracismo. Então a gente tem que jogar pensando em 28, em 30. É a política. Essa decisão. É um pragmatismo, tem que ser cirúrgico às vezes. A gente cometeu um equívoco. Essa decisão, Walter, de não ser candidato ao governo, veio antes ou depois da decisão de Fátima lançar Cadu governador? Não, bem antes. Bem antes. É verdade que ele lhe procurou? Sim. Para conversar? Não, vale registrar a correção. Tem que dar César o que é de César. A governadora, que eu converso semanalmente, convidou várias vezes. Eu disse, governadora, eu não serei candidato. A estratégia do partido não é essa. E por questão também familiar, a família não quer, coisa e tal. Ela disse, compreendo. E aí, na política não existe vácuo, né? Sim. Não existe vácuo. Então, qual é o nome que está aí se colocando? Que é um homem preparado, foi presidente do Concefaz, que é o Conselho da Fazenda do Brasil, tem condições, está se colocando como pré-candidato hoje. Como é que o senhor acha? O senhor falou deixando que Garibaldi, em qualquer pesquisa, está aí 11%, 14%, e Cadu se arracha aí 0,8%. Não seria uma oportunidade, por exemplo, o senhor falou várias, e o que é verdade, o último grande governador que o Rio Grande do Norte teve foi Garibaldi, de lá para cá, e cada um vem piorando e muito a situação do estado, mas assim, porque o senhor, é um negócio muito estranho. O senhor, por exemplo, o senhor foi presidente da Assembleia, foi traído pelo seu primo e perdeu. O senhor lutou desbragadamente para ser presidente do MDB, seu primo na época não deixou, não é tudo isso. E o senhor sabe que uma pessoa sem mandato, ela não manda, porque tem o nome, é mandato. E assim, diante de tudo, de todas as suas batalhas, abrir mão é muito esquisito. Não é esquisito não, Gustavo.
não. 28 é agora. Ele tá, mas a pergunta é se ele tá abrindo mão, né? Não, mas não é abrindo mão, é estratégia. Pronto. Ezequiel vai ser presidente do MDB? O senhor Olha, falou. Ezequiel, por exemplo, a história que ele vai chegar do MDB. Ele veio para ser presidente. Olha, a história do MDB é uma história muito forte conosco. Até porque é o seguinte, em 85, Garibaldi foi eleito prefeito de Natal na redemocratização, a primeira eleição direta. E toda essa história, senador, governador, eleito, presidente do Senado, ministro, tudo isso. E quando eu cheguei à Câmara Federal, construímos uma relação forte no MDB nacional. Tanto é que hoje eu participo com muita satisfação da executiva nacional do MDB. Então, com o Ezequiel, eu estou nesse trabalho de fortalecer o partido, porque eu vou aqui reiterar o que eu disse a vocês. O partido estiver forte, seu amigo está forte. Agora, se estiver fraco, a gente está fraco. Ou seja, o que o senhor está dizendo é o seguinte: estrategicamente para o senhor, vai ser organizar o partido, o PMDB. O seu foco é o partido. Aí, o que eu vou perguntar, o senhor não está abandonando a política, não? Não, pelo contrário, eu estou fortalecendo. Aí Ezequiel, Gustavo perguntou. Ezequiel é amigo ao longo de muitos anos, já foi do MDB e eu tenho conversado com ele quase que semanalmente. O que é que eu tenho dito a ele? Venha pro MDB, vamos fortalecer o partido com o grupo de deputados que você tem, com 40 prefeitos do MDB, com 30 vice-prefeitos, com o maior número de vereadores, com a capilaridade dos 167 municípios, o MDB está presente em 159. Com a capilaridade do MDB, com um grupo de deputados, com mais uns 20 e poucos prefeitos que Ezequiel tem, a gente fica muito forte. Porque eu estou perguntando se o senhor não vai abandonar a política, de repente o senhor vai, enfim, não vai querer mais, porque surgiu rumores de que o senhor estaria buscando o Tribunal de Contas do Estado. Isso tem algum fundamento? Olha, especulação já, tribunal, ministério, diretor do Banco do Nordeste, tanto cargo importante. As nomeações foram feitas já, né? Fortalecer o partido. Sim. Quais foram os equívocos que nós cometemos? Não elegemos deputado federal e elegemos um deputado federal, estadual. Foi um erro. A gente vai eleger agora, anota aí, depois você me cobra. 7 a 8 a 9 deputados estaduais, presidente da Assembleia, deputado federal e compondo a base, compondo a chapa majoritária. Walter, quem manda em todo partido são os deputados federais, porque o dinheiro vem através dele. Você entregando, você falou de Carlos Lima, shampoo, sabe? Você, sinceramente. Eu tô na executiva nacional. Sim, mas você acredita que esse pessoal, eles não vão querer ir, não vão deixar o Walter sem mandato. E você acha que eu não tô combinado com o nacional, não? Mas você acha que todo mundo não tá antes quando tinha mandato, amigo, não? O futuro aí ninguém sabe, né, Gustavo? Aí é uma coisa que você tá... Então deixa eu perguntar uma coisa bem concreta. O senhor tem um primo legítimo que é primeiro suplente de vereador. Ele é do União Brasil. Felipe Alves, que é secretário de Paulinho, ele é primeiro suplente. Tem 3 ou 4 vereadores aí do União Brasil que muito provavelmente terão mandato. O senhor vai dar uma ajuda a algum desse pessoal para os alvos continuar pelo menos com o mandato? Não, eu vou ajudar o MDB. Felipe, eu tenho uma relação pessoal excelente. Mas o nosso foco, nosso objetivo é elegermos o maior número de deputados estaduais, para elegermos o presidente da Assembleia, deputados federais, e vamos participar da chapa majoritária com vice-governador ou com candidato a senador. Quem seria o nome? Para quê? Para o vice-governador para o Senado. Pode ser doutor Bernardo. Doutor Bernardo. Mesmo o Hermano Moraes, que pode retornar ao MDB, e outros nomes que estão aí. Mesmo com Quantos deputados podem vir para o MDB? Hermano tá voltando para o MDB, né? Tá bem encaminhado. Mesmo para 8 meses, quase 9 de mandato, o senhor espera deixar uma marca como o governador Walter Alves deixou isso aqui? Olha, Dinardo, eu acho que esse projeto do hidrogênio verde, do porto, da eficiência energética, veja bem, o que eu falei há pouco, a eficiência energética, 500 milhões de reais. O Estado gasta 100 gigawatts por ano, dá o quê? 65 milhões. Então, quer dizer, é uma economicidade boa para o Estado. Um projeto Porto Indústria Verde desse para o futuro, combustível verde, para o jovem que está se preparando, está se articulando, está se conectando. Tudo isso você cria uma perspectiva alvissareira para o futuro. Aí turismo realmente é uma coisa que é a indústria sem chaminé, que é emprego na veia. É emprego na veia. E, por exemplo, do governo de Garibaldi, rememorando aqui, porque você pergunta, Walter,
com essa desincompatibilização da governadora, com essa perspectiva real de você ter a honra, o prazer, a satisfação de você assumir ser governador, olha, é inerente, é intrínseco, é da gente, é da alma, é do coração, que eu sou MDB. O que é MDB? É centro. Qual foi o último governo do estado? Foi o de Garibaldi, que eu citei há pouco, que foi um governo que o de Fátima não é? Não, eu sou MDB, Fátima é PT, nós temos uma aliança, nós vamos honrar ipsilindro que for acordado. Você vai mudar a equipe quando assumir o governo? Todos os governos têm erros, têm equívocos, todos. Teve avanço? Teve. Porque aqui e acolá as pessoas falam, normal, crítica, porque assim, a crítica é o seguinte, né? Se você não quiser, não seja nada, não fala nada, a crítica não seja uma figura pública. Governo de Fátima, vamos lá, vamos recordar aqui só um pouquinho, algumas críticas mas assim, houve avanço? Houve. Se você for recordar aqui, por exemplo, depois do governo do MDB, de Garibaldi, houve governos que o sucederam. Não vamos nominar, porque as eleições é próximo ano, as pessoas vão fazer o julgamento popular. Mas o que é que houve? A capacidade de investimento do Estado foi caindo, o custeio da máquina foi crescendo, e a folha foi inchando. Então, por exemplo, o governador do Piauí, que estava nessa viagem do Oriente, olhou para mim, o governador Rafael Fontelli, disse: Valdo, qual é a capacidade de investimento do estado do Rio Grande do Norte? Eu digo: a governadora ao assumir o estado tinha 4 folhas salariais em atraso, tinha 1 bilhão de fornecedores. Como é que o estado tinha capacidade de investimento? Infelizmente o que houve foi que no decorrer do tempo, o estado não teve sorte, discernimento de boas equipes, de bons nomes, então está se pagando um preço alto. Agora, hoje o estado tem calendário, hoje o estado tem avançado, hoje o PIB do estado houve um crescimento, hoje o estado, a questão das estradas, essa é uma herança que vem aí ao longo dos anos. Foi investido o quê? Agora, 800 quilômetros. Falar em estrada, o senhor é do MDB, comanda o Ministério das Estradas, com o Renan Filho. A governadora fala o tempo todo da duplicação da BR, que vai sair imediatamente. O senhor dá a sua palavra aí que o MDB vai colocar essa BR? Dá. Vamos lá. Quem é o ministro dos Transportes? Renan Filho de Alagoas, senador e hoje ministro. Eu tenho falado com ele sempre que posso. Por dever de justiça, a governadora fala com ele sempre, fala com o Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, e fala com o presidente da República. O que é que o Renan Filho tem dito? A duplicação vai sair o trecho de Açu, Mossoró, Açu e daqui até Riachuelo. Walter, e aí? Está sendo articulada a questão da licitação no DENIT nacional e grana, você tem que ir atrás do dinheiro. Tem orçamento? Porque é o Brasil todo. Tem orçamento, tá no orçamento. Conseguiu incluir no PAC. Mas está no orçamento, porque assim, a gente tem um problema que não se constrói, e o senhor sabe bem que nem a reta Tabajara vai se acabar esse ano. Vai ter uma licitação agora. Está há 11 anos nisso, né? Tá desde 2014. Como é que a gente vai falar se não acaba a reta Tabajara? É uma promessa. Até quando as promessas vão ocorrer para uma questão concreta? Eu acredito que vai se concretizar. O ministro tem dado a palavra. A governadora tem batalhado e a gente, modestamente, tem contribuído para isso. Outro ministério importante, que inclusive falei com ele antes de ontem, o ministro das cidades, Jader Filho. Quem é Jader Filho? É do Pará, do MDB do Pará, filho de Jader Barbalho, de Elcione, que foi deputada federal, foi minha colega, e ele tem tido uma atenção conosco. Ô, Walter, ele tem ajudado como? Através do programa Minha Casa Minha Vida. Que aí está caminhando. Porque é o seguinte, vamos lá, o Brasilzão, 26 estados e o Distrito Federal. Se você não for brigar, se você não correr atrás, se você não ficar lá ligando, insistindo, persistindo, cobrando, a turma... Mas por falar em brigar, por que o senhor escolheu um estilo low profile até agora e só um ano do período eleitoral botou a carinha de fora e começou a falar? Não, mas eu sou um político mais de bastidor. Mas com essa habilidade aí imediata, o governo precisando de quem defenda, tá aí um soldado. Não, generosidade do amigo. Então a gente tem o quê? Tem articulado nos bastidores, com os deputados, com o presidente da Assembleia. A gente está construindo, está unindo para ir para a luta. O senhor falou na história de Renan Filho, senador, que é filho de Renan Calheiro, foi colega do seu pai. Você falou de Jader Filho, né, que lá é ministro, né, filho de Jader Barbalho, colega do seu pai, já falou 200 vezes aqui, é do seu pai, e eu volto a insistir. E diante de tudo isso, o senhor tá vestido pijama mesmo? Gustavo,
Ele não estratégia. Mas o cara que não. Assim, o que me impressiona é o cara dizer assim: eu não quero nem disputar um mandato, porque isso para um político tradicional. Um político, ele vive de mandato. A não ser um cara como Zé Agripino, que está com 80 anos. Aí eu fico calado. Aí fica ali pendurado no União Brasil, porque Paulinho quer. Mas o senhor tem meio de 50. A pressão da 45. A pressão da família, quando o senhor fala a família e tal, a família, a oposição da família é a que o senhor um eventual. Se o senhor se candidatasse ao governo, não é isso? Não para o senhor sair da cena política. Olha, seria muito mais cômodo para mim, vamos ser realistas. O que é que houve? Vamos aqui falar com os nossos ouvintes, telespectadores. O presidente da República chega para você e diz: Walter, seja nosso candidato a governador. A governadora do estado chega para você e diz: Walter, seja nosso candidato a governador. Aí você, estrategicamente, você diz: não, eu estou articulando para o meu partido estar forte, porque nós cometemos equívocos. Por exemplo, nós apoiamos adjunto, infelizmente não foi correto conosco. O senhor, por exemplo, a questão de Henrique ter saído do partido, foi um erro estratégico? Não, Henrique foi pro PSB, foi uma opção, a gente tem que respeitar. Então, assim, diante disso, o que é que houve? Então, a família pressiona a gente, no sentido seguinte: Walter, você pode ser candidato, mas a família não quer. Então, paciência, né? Ser candidata ao governo. Agora, eu poderia ser mais cômodo para mim, eu dizia isso. Se eu dissesse: não, governador, eu não vou assumir o estado. A senhora não pode se desincompatibilizar. E eu vou ser candidato a deputado, que talvez eu tenha uma eleição, devido à força do partido, eu possa me eleger. Aí eu não seria correto com os aliados, porque todo mundo tem defeito e qualidade. Agora, eu sou correto com quem é correto comigo. Tem sido correto? Tem. Então, eu irei ter a honra, o prazer, a satisfação, a alegria de estar durante esse período na cadeira de governador. Vai até 31 de dezembro. Vou ajudar os meus aliados e o partido vai ficar forte. Vai até 31 de dezembro? Sim. Tá. E o partido vai ficar forte para 28 e para 30. Tem até agora. Governador, o senhor falou que o Lula insistiu para que o senhor fosse candidato a sucessão de Fátima Bezerra. Parece que o senhor e seu pai têm uma relação de muita proximidade com o presidente Lula. A minha pergunta é o seguinte: o Raimundo Alves esteve aqui nessa bancada e ele disse que o segundo mandato de Fátima ia ser diferente, porque ele ia ter um aliado no Planalto, ele ia ter um aliado na presidência da República. Houve de alguma forma, foi frustrante para o governo Fátima, que aí o senhor participa, foi frustrante para o governo Fátima não vir os recursos que vocês estavam esperando, ou está tudo dentro de um cronograma? Tá, veja bem, vamos ser realistas. A dificuldade do estado é que eu falei há pouco, o estado não tem capacidade de investimento. Quando a pessoa pergunta: e a Paraíba hoje? A Paraíba, houve governadores que o sucederam, que o estado hoje tem capacidade, todo mundo quer ser governador lá, o estado está bombando a capacidade de investimento do estado. Aqui a governadora, pelo histórico, é só puxar aí, pelo histórico, a governadora assumiu o estado com muita dificuldade financeira, tinha 4 folhas em atraso, era 1, 2, 3, 4 fornecedores, era batendo na porta, 1 bilhão, então isso foi o quê? Reorganizando, reestruturando gradativamente, paulatinamente, e hoje você diz: e Lula, presidente, vamos dar César o que é de César. O ramal de Apudi é uma obra importantíssima, tá no PAC. A barragem de Oiticica, aí tá, foi inaugurada. A reta Tabajara, há 11 anos que estava aí, tá caminhando, porque com a federalização que houve das estradas, o DENIT nacional tem ajudado o MDB. Ministério das Cidades, Minha Casa, Minha Vida. Então, existem recursos, está caminhando. Agora, qual é a dificuldade do estado? O estado tem uma folha hoje de R$1 bilhão. É porque a governadora, sempre em entrevista, você disse assim, tem o candidato Cadu, que ele já foi, ele é conselheiro do Concefaz. Ele foi presidente do Concefaz. Já foi presidente do Concefaz, é uma pessoa qualificada. Tem do outro lado o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra e tal, não sei o quê. Não tem mais nenhum outro candidato no seu radar, não, assim, pré-candidato? Rogério Marinho, Stevenson, Álvaro Dias. Não, a gente faz parte de um grupo. Sim. Quem é esse grupo? É o grupo da governadora, é o grupo do presidente da Assembleia, é o grupo de deputados
que vão vir, que podem vir. Então esse grupo a gente vai sentar. Quem é que está se colocando hoje, que é um bom nome, é um cara preparado, tem a dimensão, a responsabilidade, é Cadu. Na política não existe vácuo. É aquele velho ditado, na política não existe vácuo. Se os bons ocuparem espaço, os ruins o farão. Mas a minha pergunta é com relação a Alisson Bezerra. Por que o senhor citou Alisson Bezerra? Não, que tá se colocando como candidato. Alisson está se colocando como candidato. Rogério também. Rogério está se colocando como candidato. Sim. Álvaro está se colocando como candidato. Quem mais? Steve está se colocando como candidato. Eu estou colocando os candidatos que estão aí dispostos a concorrer. O senhor acha o prefeito de Mossoró um candidato, um bom candidato? Não, o nosso candidato hoje do Não, eu sei. Essa a gente sabe, mas ele é um candidato forte? Não sei. Não sabe. Porque pesquisa, Gustavo falou em pesquisa. Eu vou citar novamente o nome do governador do Piauí, porque é só perguntar, ligar para ele. Ele me disse, Walter, qual é a realidade lá, tal, do estado, tal? Ele disse, sabe quanto eu tinha quando eu fui candidato a governador? Eu disse, não, ele disse, eu tinha 1%. O cara hoje é o governador. Mas o Edson Dias era muito bem avaliado. Freire tinha. Mas Álvaro era bem avaliado. A prefeita de Pau dos Ferros, Mariana, foi candidata contra Leonardo. Nem apareceu, acho, em pesquisa. Alisson também não. Alisson ganhou de Rosalba. Então, assim, pesquisa é uma coisa do momento. Se você passar na rua, o cidadão parar na rua, amigo, vem cá. Mas quem primeiro falou em pesquisa. O cara vai dizer, eu tô lá preocupado em quem? Eu tô preocupado em pegar o ônibus, em pagar minhas contas. Eu tô preocupado com o momento, o nome, o cara cita na cabeça o que der, porque se isso passa por mim, quando eu era deputado federal, passava naquele corredorzinho ali, o cara tinha as pesquisas lá, fazia pesquisas, você responde ali na hora. A campanha, amigo velho, que é a emoção, que é o sangue, que é o entusiasmo, que é a alegria, é somente ali nos 45, 60 dias da campanha. E aí o senhor vai dizer, vou pra longe. Não, eu vou eleger, anota aí, quem sou eu? O nosso partido vai eleger, se Deus quiser, o maior número de deputados estaduais, forte grupo de deputados federais, chapa majoritária, e vai estar fortíssimo. Para fazer esse grupo forte, o senhor vai fazer mudanças no governo quando assumir? Claro. Governador Walter Alves, eu queria aqui, em meu nome da 96 FM, todos da bancada aqui, agradecer a sua presença. Muito obrigado.